Professor Rames, boa noite, obrigado pela presença aí. Boa noite, Portinho, boa noite, Celso. Agradeço aí mais uma vez o convite, né, para participar aqui do programa, para esclarecer, né, algumas coisas, algumas questões, né? Professor Rames, vou começar fazendo a pergunta básica, né? O senhor ficou surpreso aí com o que está acontecendo na Síria? Sim, eu fiquei surpreso e o mais surpreso foi, eu estava até comentando aqui com o Celso, antes de entrarmos no ar, foi um texto do Partido Comunista Sírio e foi publicado uma semana antes da invasão, né? Algumas semanas atrás, né? E esse texto do Partido Comunista Sírio, em comemoração à sua fundação, aniversário da sua fundação, ele falava dos problemas da Síria. Ele declarava apoio ao presidente Bashar al-Assad, mas falava, é um texto grande, longo, né, uma longa análise, né, sobre a situação da Síria, e eu até fiquei meio preocupado, né, quando li o texto, né. Eu não cheguei a ler todo o texto, porque eu perdi o link, né, do Partido Comunista Sírio. E eu li o texto, fiquei preocupado, enfim, mas não acreditava que isso fosse, né, o colapso do Estado Nacional Sírio acontecesse poucos dias depois. Isso não passava pela minha cabeça. Eu entendia que eram problemas que a Síria estava enfrentando, mas não que levaria ao colapso do Estado Nacional Sírio e em poucos dias. Não foi assim em um ano, foi há 2 anos, foi há 3, não, foi assim. E fiquei muito triste também, muito triste mesmo. Foi um baque, quase um soco na cara, né? Assim que uma coisa assim impressionante. Eu até falei que a situação da Síria hoje é muito pior do que a do Iraque em 2003, por incrível que pareça, né? Porque o Iraque foi invadido por um exército nacional. Então você tinha uma resistência contra a invasão de um exército nacional, né? Não era uma, embora esse exército nacional ele fosse criminoso, cometesse atrocidades, né? Mas esse exército nacional ele ocupou o território iraquiano, e embora ele tivesse como objetivo a fragmentação do território iraquiano, a estrutura estatal iraquiana ela conseguiu sobreviver à invasão, né? E o Iraque manteve-se intacto, né? Relativamente intacto, e permanece até hoje intacto, né? Sem que houvesse a partilha do território, né? Embora tenha a questão dos curdos no norte do Iraque, né? Do separatismo curdo, racista, imperialista dos curdos, né? A serviço do imperialismo, né? O Iraque manteve-se intacto e o próprio separatismo curdo fracassou, né? Os curdos não têm esse poder todo e também Bagdá não tem o poder para impor a sua ordem lá no norte do país, né? Então a situação da Síria é pior, porque a Síria ela está ocupada por 3 exércitos nacionais e por uma horda, né, de criminosos, né, que invadiu o país, né, assassinos, estupradores, ladrões, né, e canibais também, né? Lembremos que lá cerca de 10 anos, né, teve aquela cena grotesca, tétrica, né, do membro lá da Al-Qaeda devorando o coração de um oficial morto, né, do exército sírio, né? E essa cena foi transmitida, uma cena chocante. Então, até canibais, né, eles são. Então,
essa horda tomou, né, enfim, o poder em Damasco, cuja o raio de ação é de digamos, algumas cidades. Né? A Síria deixou de existir, o Estado Nacional Sírio deixou de existir. Não existe mais um Estado Nacional Sírio, existe um buraco que foi a antiga República Árabe da Síria. Tamanha foi a catástrofe da queda do presidente Bashar al-Assad. E o impacto dessa queda e da destruição do Estado Nacional Sírio vai se fazer sentir por décadas em todo o planeta, né? Claro que isso demonstra o desespero dos Estados Unidos com a derrota iminente de Israel, né, que estava acontecendo, né? Israel não conseguia controlar a faixa de Gaza, Israel foi expulso do Líbano, né? Não conseguiu entrar no Líbano, mais uma vez, terceira derrota de Israel no Líbano, Então, os Estados Unidos tinham que tomar uma atitude radical, né, para evitar a derrota dos israelenses, né, a derrota total dos israelenses e o colapso até do próprio Estado israelense, a ocupação sionista, né, da Palestina. E então não posso negar, né, em dizer que foi um golpe de mestre dos Estados Unidos, né, da OTAN, né, com seus asseclas, né, locais, né, como é o caso da Turquia, né, e complementando a ocupação sionista, né, israelense ao sul. E então isso foi catastrófico. Muita gente está mostrando aí que os sírios apoiaram. Eu tenho dúvidas se a maioria da sociedade síria apoiou essa invasão. Eu tenho minhas dúvidas. Tá? Lembremos que em 2003 mostraram, né, aquela cena da estátua do Saddam Hussein sendo derrubada. Depois descobriu-se mais tarde que era uma meia dúzia de pessoas que derrubaram a estátua, né, para aparecer lá na CNN. Eram meia dúzia, não era a população. E o Iraque, a população iraquiana, embora muitos tivessem críticas ao presidente Saddam Hussein, não era contra o governo Saddam Hussein, não era contra o governo do base. A propaganda imperialista a gente conhece bem, né, professor Ramos? Ela é muito forte, né? A lavagem cerebral como diz aí aquela emissora, né, não desliga, né? 24 horas no ar. Isso é lavagem cerebral. Exatamente. Lavagem cerebral. Não, é incrível, né, professor? Eu assistindo aí os telejornais, né? Não para me informar, mas para ver o que eles estavam dizendo, né, da mídia corporativa. O pessoal me critica muito sempre aqui no chat, até o Celso me mete pau em mim, porque eu assisto o Jornal Nacional, essas porcaria, tudo, mas não assisto para me informar ali, eu assisto para ver a canalice que eles estão fazendo e poder repercutir, né? Porque também não adianta a gente ficar falando do que a gente não assiste e não conhece, né? Mas sempre que eu ligo o Jornal Nacional, obviamente que eu não estou disposto a buscar informações, eu estou disposto a encarar eles, a ver o que eles estão dizendo e vir aqui para o canal para meter pau neles. Esse é o objetivo, né? E, professor, eles chamam essa turma de rebeldes, professor. Rebeldes, exatamente. Assim, isso é uma questão interessante, né? Que o professor Legene tem falado muito, e eu já falei também ontem aqui em alguns espaços. O Hamas e o Hezbollah, por exemplo, não são consideradas organizações terroristas pela ONU, né? Não são. Esses caras do HTS, que são herdeiros e continuadores da Al-Qaeda, né? Eles são terroristas, segundo o direito internacional, segundo a ONU. Washington considera essa gente terrorista. Né? Departamento de Estado. Como é que a grande mídia está chamando esses caras de rebelde, né? Inclusive, a saia justa que o imperialismo e o Ocidente se encontram é tremenda, porque eles apoiaram grupos terroristas para dar um golpe de Estado na Síria, para acabar com a Síria, o objetivo, né?
E agora eles estão numa saia justa, porque como é que eles vão reconhecer aquilo ali, né? Então, aqui eu já quero fazer um registro, né? Eu acho que o Brasil mandou muito bem nessa história já. O Brasil mandou seus diplomatas saírem da Síria, né? Então, para quem... Né, a gente sempre volta nisso aqui, né, Celso? Para quem critica o Brasil no plano internacional, o governo Lula é horrível nas relações exteriores, como a gente ouve isso, né? Muito bem o Brasil, muito bem, retira os interessante que é o mesmo Celso Amorim, que era idolatrado nos outros governos, agora ele é terrível, né? Engraçado como ele mudou, né? Tudo que faz é errado, né? Mas, enfim, não quero desviar aqui do... Potinho, só deixa eu dizer uma coisa. Cuidado com as palavras, porque o canal Arte da Guerra acabou de ser bloqueado, né? Pois é. Tá, e depois voltou, né? Mas... Temos que cuidar com terror... e a gente não pode esquecer que vamos cuidar, qualquer crítica à entidade sionista vocês sabem, né? A marcação está cerrada, né? A marcação está cerrada. Exatamente. Eles usam robôs aí para entrarem nos sites. Sim, a gente já foi atacado por robô aqui. Denunciarem o canal, né? Eles fazem isso, denunciam o canal, né? E isso, enfim. O engraçado é que os robôs estavam nos atacando e a gente tentando derrubar eles, né? E aí uma hora eu disse assim, tu é um robô, né? E aí ele escreveu no chat assim, eu vou te processar porque você me chamou de robô. Tipo, robô processando é bom, né? Comprovou que era robô, né? Mas, professor Rames, eu quero começar pelo começo aí, nos conte um pouco da história da Síria, né? A gente sabe que é uma civilização antiga, né? E como é que surge a República Árabe da Síria, né, professor? Se o senhor puder... Islâmica. Não, República Árabe. República Árabe. Islâmica é o Irã, né? Sim, eu quis agora. Tá. O Irã é República Islâmica. A Síria é República Árabe, né? Mas sim. Professor, se o senhor puder, assim, uns 10 minutinhos aí, nos trazer a história da Síria e talvez até a chegada e como surge, né, a República Árabe aí, para a gente se situar um pouco nessa questão, né? A República Árabe da Síria, né, que deixou de existir no dia 9, né, de dezembro, né, quando houve a invasão, né, das hordas, né, enfim. A República Árabe da Síria surgiu do processo de luta, né, contra o imperialismo em abril de 1946, na luta contra o mandato francês. E aí essa bandeira que eles estão usando é a bandeira do mandato francês sobre a Síria, ou seja, a bandeira do colonialismo. Então o recado é claro, é a recolonização do que foi a Síria, desse território, né, que foi um dia a República Árabe da Síria. Bem, o processo da formação da Síria é longo, eu ficaria um programa inteiro falando, mas a Síria, então, se torna verdadeiramente independente em 1946, porém com problemas econômicos e sociais herdados do colonialismo e também o fato de que a Síria não tem grandes riquezas naturais, riquezas minerais, né? Professor, desculpa lhe interromper, mas eu acho importante essa questão aí da bandeira da Síria, né? E eu lembrei aqui que o ICL Notícias, o Rodrigo Viana, ele fez um vídeo, né, explicando um pouquinho sobre essa questão aí da bandeira. Deixa eu colocar aqui, que eu acho muita gente aí que está no chat, eu acho que não sabe disso aqui, ó. Vamos assistir aqui, eu até vou botar uma velocidade um pouquinho mais. E depois eu queria que o professor falasse, porque não é só árabes que tem na Síria, né? Tem curdos, tem um monte de coisa lá. Claro, não, vamos avançar na sequência. Grupos, assírios, armênios, turcomanos. Deixa eu trazer essa questão aqui da bandeira, ó. Olha que interessante. A gente tem visto desde ontem, desde sábado, que na Síria começaram a aparecer umas bandeiras novas, né? Que é a bandeira que simboliza o novo regime que se pretende implantar na Síria. Essa bandeira aqui, ela é verde, branca e preta. Era a bandeira da Síria utilizada nos anos 20 e 40, portanto, antes do regime do Assad, porque o Assad que foi
derrubado agora, antes dele estava o pai dele. Então foi um regime que durou 50 anos. Mas antes do Assad, havia... Bom, primeiro que a Síria foi um protetorado francês, uma colônia, né, para dizer o nome certo, francês. E depois teve um período independente, usava esta bandeira que está sendo trazida de volta pelos manifestantes. Mas por que eu estou falando disso? Né? Então derruba o governo, já traz uma bandeira nova. A bandeira antiga, que era a bandeira do Assad, vamos colocar aqui na tela, essa aqui, ó. Essa aqui é a bandeira que a gente estava acostumado até uma semana, essa era a bandeira da Síria, com as 2 estrelas. Essa bandeira, que é a bandeira oficial da Síria desde 1972, tem uma simbologia muito importante. Por quê? Essas 3 cores, vermelho, branco e preto, se você olhar bem, as bandeiras do Iraque, do Egito, de vários países ali naquela região, são tricolores assim, olha. A do Iraque também, né? E por quê? Voltando para... essa aqui é a bandeira do Egito, né? Seguem sempre esse padrão. Voltando para a bandeira antiga do Assad, essa aqui das 2 estrelas. Vocês sabiam que nos anos 60 houve uma República Árabe Unida, né? Juntando o Egito e a Síria. Tentaram fazer o chamado pan-arabismo, fazer uma grande federação de países árabes. E o Egito e a Síria, durante um tempo, estabeleceram essa unidade. Durou pouco tempo, 3, 4 anos, e depois se desfez. Mas eles tiveram uma tentativa, e era um movimento do nacionalismo árabe. Governos que se instalaram aqui nos anos 50, 60, 70, 80, que traziam uma ideologia que era a seguinte: nacionalismo, controle do petróleo, governos laicos, não tinha nada a ver com religião, deixava a religião de fora, construção nacional, anti-imperialismo. Por isso que eram os governos do nacionalismo árabe ou pan-arabismo. O Nasser, né, que presidiu o Egito, era um dos principais líderes desse movimento. Outro líder, o Gaddafi, da Líbia, vocês lembram? O Gaddafi foi derrubado, foi morto após aquela rebelião incentivada pelo Ocidente. Ele coordenava um governo, era o ditador Gaddafi, mas a Líbia era um país com um certo nível de desenvolvimento, com independência nacional e projeto nacional, e laico, né? Então, Gaddafi na Líbia, o Nasser no Egito, o Saddam Hussein no Iraque. O Saddam Hussein no Iraque era desse mesmo movimento. Olha aqui as cores, ó. As mesmas cores. Então, era um movimento só que veio dos anos 50, 60, 70, 80. Quando caiu a União Soviética e os Estados Unidos falaram, agora é só nosso, agora o mundo é nosso. Partiram para cima desses governos todos, porque eram polos de poder que entravam em conflito com os Estados Unidos, não aceitavam o imperialismo, tinha um discurso de enfrentamento com o imperialismo norte-americano. Saddam Hussein foi derrubado, preso, enforcado. Então, Gaddafi derrubado, Saddam Hussein derrubado e enforcado, né? O último elo dessa cadeia, que é histórica no mundo árabe, era justamente a família Assad. Então, a derrubada do Assad é o ponto final nesse movimento, que era um movimento importante, um movimento de resistência não religiosa, e resistência com projeto nacional, projeto econômico, controle do petróleo. Tudo isso foi ruindo. Começou com as primaveras árabes ali, né? Aquela movimentação, democracia, que bom, né? Que bom que vai ter democracia. Democracia é coisa nenhuma, era para derrubar governos que desafiavam, em parte, os Estados Unidos. E assim foram derrubando. Gaddafi, Saddam Hussein, o Egito teve troca de governo, mas não foi tão dramático como em outros lugares, né? Acabou se mantendo. E o Assad foi o único que não caiu dessa turma toda, e não caiu porque a Rússia apoiava, né? Eu quis trazer a bandeira, porque a bandeira da Síria, a bandeira que agora foi abolida, era um resquício dessa história. Tá aí, eu achei muito bom esse vídeo aí, né? O pessoal critica às vezes o ICL, olha aí, que belo vídeo, né? Bem esclarecedor, pontuando questões interessantes, né? Esses caras, além de tudo, trouxeram de volta a bandeira colonial, né? Que a Síria usava quando era uma colônia francesa, né? Lamentável, né? Excelente reportagem aí do Rodrigo Viana, né? Ele fez uma boa síntese, né? Até ajudou aqui para... Pois é, nos ajuda, né, professor? Ajuda, Essa bandeira era do colonialismo francês, né, do sistema de mandatos. O sistema de mandatos foi estabelecido lá no sudoeste da Ásia após o fim da Primeira Guerra Mundial e a desintegração do Império Otomano, né? Então, os britânicos e os franceses, era para entrar também os russos, mas os russos, desde 1917, tinham aderido, né? Tinham feito a Revolução, né, de 1917, a Revolução de Outubro. E até e foram os russos que denunciaram, os russos revolucionários, se não me engano, foi até o Trotsky, né, que ele denunciou os acordos de Sykes-Picot, que foram assinados secretamente em 1916 entre o Império Britânico, o francês e o russo, czarista, né? Sykes-Picot, porque era o nome dos chanceleres, Sykes-Picot e Sazonov, eram os chanceleres dos respectivos impérios, né?
britânico, né, Sykes, né, Marcus Sykes, Picot, né, e o Sazonov, né, que era o chanceler o russo, né, antes da Revolução. Então, eles fizeram uma partição, né, das zonas de influência lá no sudoeste da Ásia, especialmente no Masharek. Né? O Masharek é a porção oriental do mundo árabe. Né? Se a gente tiver um mapa do mundo árabe, até o Rodrigo Viana mostrou, né? Foi bom ele ter mostrado o mapa, a porção oriental do mundo árabe é o Mashrek. A porção ocidental do mundo árabe é o Magreb. Magreb é o ocidente, Mashrek é o oriente. Né? E, então, essa região, né, que depois os europeus passaram a chamar de crescente fértil também, essa região ela era ocupada pelo Império Otomano. E o Império Otomano se aliou à Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha, como todos sabem, foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. E isso levou à derrota do Império Otomano. Derrotado, o Império Otomano perdeu a razão de existir e foi implodido. Né? E aí surge, e aí também eu quero falar essa questão da Turquia, surge a República Turca, né, fundada por Mustafa Kemal, né, chamado Kemal Atatürk, pai dos turcos, né? E Kemal Atatürk ele vai fundar uma república laica, né? Porém, embora com caráter até anti-imperialista, né? Porque ele expulsou as tropas britânicas e francesas que queriam ocupar o país, o Kemal Atatürk ele ensejou, né? Ele era um general, né? Uma ideologia supremacista racial, certo? Então era um movimento, né? Em bom português, um movimento fascista, né? O Kemalismo é um movimento fascista. Então ele vai constituir a Turquia no bojo dessa ideologia fascista, o fascismo turco, né? Então, o que ele vai fazer? Vai expulsar os britânicos, vai expulsar os franceses, mas também vai atacar as populações não turcas. Ele vai massacrar os gregos, vai massacrar os armênios, né, complementando aquele genocídio que tinha começado na Primeira Guerra Mundial, vai massacrar os curdos, lembrando que gregos e armênios são populações cristãs, e ele foi também massacrar os curdos, né, que inclusive foram sócios dos turcos no genocídio dos armênios, né, no período final do Império Otomano. Então, o Kemal Atatürk ele funda a Turquia com esse exclusivismo étnico, racial, né, com essa ideia supremacista de que os turcos são europeus. E isso também na década de 40, professor? Não, década de 20. Década 20. de 10 e de 20. Né, que ele fazia parte do movimento dos Turquia Jovem, né? E porque o Império Otomano não era turco, ele era uma dinastia turca. O Império Otomano era uma espécie de um condomínio de vários povos, tanto que tinha representação de vários, né, dessas comunidades no parlamento, né, que teve curta duração, né, quando o Império Otomano se tornou constitucional, parlamentar, né, um governo parlamentar, uma monarquia parlamentar. E então o Kemal Atatürk ele vai criar essa violenta ideologia de supremacia racial e voltada para o Ocidente, tanto que ele abole o alfabeto árabe, né, que o alfabeto árabe ele é muito usado pelos povos muçulmanos. Por isso que muita gente pensa que turco é árabe, pensa que iraniano é árabe, tem gente que pensa que paquistanês é árabe,
porque esses povos usavam o alfabeto árabe, né, para as suas línguas, né? E então o Kemal Atatürk vai romper com tudo isso. Ele vai constituir realmente um Estado laico, casamento civil, a separação do Estado da religião, mas ele perseguiu populações cristãs, perseguiu os curdos, passou a utilizar o alfabeto latino. A Turquia hoje usa o alfabeto latino, não usa o alfabeto árabe. Então ele vai, se por um lado construir o Estado Nacional Turco, a construção desse Estado Nacional Turco se dá através da consolidação dessa identidade exclusivista étnica. Ora, quem é que estava com um projeto similar na mesma região, na mesma época, além dos turcos? Os sionistas. Então, o sionismo e o kemalismo, eles se complementavam e se legitimavam. Tá? Eles se complementavam e se legitimavam. O exclusivismo étnico turco e o exclusivismo étnico judaico. E eles surgiram praticamente na mesma época, né? Porque na Palestina a imigração judaica ela se intensifica a partir da década de 20. A década de 20 é que vai começar a se intensificar, porque aí é quando os britânicos adquirem o mandato sobre a Palestina, e os britânicos tinham um projeto sionista, defendiam o projeto sionista. Né? Há quem diga que os britânicos defendiam o sionismo desde o século XVII. Né? Tem autores aí que falam isso, né? O sionismo cristão, antes dos judeus, antes do sionismo judaico. Né? Mas eu não vou entrar em detalhes nesse assunto, mas, enfim, os britânicos apoiavam, sim, a imigração judaica para a Palestina, apoiavam o projeto sionista, e então você tinha esses dois movimentos, e o nacionalismo árabe, ele era um nacionalismo anti-imperialista, mas um anti-imperialismo progressista, que era de inclusão dos diversos povos que viviam e vivem, né, até hoje, né, na região. Né? Lembrando que os sírios, né, os iraquianos, jordanianos, palestinos, libaneses, haitianos, eles são descendentes de povos multimilenares. São povos muito antigos. Né? São povos muito antigos. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo. Damasco certamente tem muito mais do que 6.000 anos de existência contínua e, né, sempre povoada. Alepo também. Então, são povos multimilenares. Por isso que você vai ter... você tem turcomenos na antiga Síria, né? Turcomenos. Você tinha curdos, né? Você tinha na Síria curdos, população turca, né? Os turcos mesmo, né? Propriamente ditos. Drusos? Não, os drusos são uma comunidade religiosa, eles são árabes. É uma comunidade religiosa, né? Assim como os alauítas, assim como os xiitas, né? A população xiita na Síria, embora os alauítas sejam associados ao xiismo, né? A população xiita na Síria é muito pequena, né? A Síria tem proporcionalmente uma população xiita muito pequena, mas tem lá, tem xiitas, tem cristãos, aí várias denominações do cristianismo, né? Os melquitas, os ortodoxos, jacobinos, enfim, maronitas, né? Lembrando que o cristianismo maronita surgiu no que hoje, né? O que era a antiga República Árabe da Síria, né? O território, né? Então,
há cerca de 1.600 anos. Né? Depois eles migraram para o que hoje é o Líbano. Então, você tem uma amálgama dessas nacionalidades, desses povos, dessas etnias e confissões religiosas, comunidades religiosas, né? Tanto na Síria, quanto no Iraque, quanto na Jordânia, na Palestina, né? Também tinha isso. No Líbano, né? O Líbano tem 18 comunidades religiosas reconhecidas oficialmente pelo Estado libanês. Então, frente a isso, você tinha um desafio dos exclusivismos. É muito bom esse mapa aí. Da Turquia e de Israel. Olha a localização da Turquia. A Turquia está ao norte da Síria. E olha a localização de Israel ao sul. Lembrando que a Jordânia é um aliado de Israel. Porque a Jordânia foi criada pelo imperialismo britânico, né? E quase que do nada, né? A Jordânia foi desenhada, né? As fronteiras da Jordânia foram desenhadas pelo departamento colonial, né? O departamento colonial britânico na região. O Winston Churchill era um dos funcionários, né, oficiais, né, desse departamento colonial. E ele dizia que se orgulhava de ter criado a Jordânia do nada. Né? Não foi o movimento nacional que criou a Jordânia, como aconteceu na Síria, na Mesopotâmia, né, que hoje é o Iraque, no Líbano, na Palestina, né, até na Turquia também, né, o Egito, né, que são países que surgiram da insurgência popular. Né? Na Jordânia, não. A Jordânia foi criada realmente do nada. Né? Então, você tinha a Turquia ao norte e Israel ao sul. A Síria se torna independente. Realmente, a Síria era o único país árabe daquela região verdadeiramente independente. Por quê? Porque o Líbano tinha forte ainda estava, mesmo tendo sido independente em 1943, o Líbano ainda sofria forte influência francesa. Inclusive, havia tropas francesas no Líbano. O Iraque era formalmente independente em 1932. O Iraque era um protetorado britânico. Tanto que depois foi para fazer parte do Pacto de Bagdá. A Jordânia, né, conforme eu disse a vocês, foi criada pelo Departamento Colonial Britânico. A Arábia Saudita também praticamente foi criada pelos britânicos. Era um protetorado britânico. Depois estadunidense, depois da Segunda Guerra Mundial. O Egito, formalmente independente desde 1922, o Egito era um país ainda praticamente ocupado pelos britânicos, por causa do Canal de Suez. Ocupado militarmente pelos britânicos. Então era um protetorado egípcio, um protetorado britânico. O único que era realmente independente era a Síria. O único independente era a Síria. A Síria sofre um golpe militar em 49, né? Eu acho que eu até comentei isso, por causa de um oleoduto que viria do Golfo Árabe Pérsico, que passaria pelas colinas de Golã em direção a Sidon, no Líbano. E de lá, né, do Líbano seria distribuído para a Europa. E o parlamento sírio vetou a construção desse oleoduto, e os Estados Unidos, em represália, eles derrubaram o governo da Síria. Né? Por que o parlamento sírio, ou seja, a Síria era uma democracia, ela se tornou independente e democrática? Né? Então, o presidente eleito, parlamento eleito pelo povo. Então, por que o parlamento negou esse oleoduto? Porque os Estados Unidos estavam apoiando a fundação de Israel. Isso foi durante a guerra que levou à fundação de Israel, a guerra de 47 e 49. E então o parlamento negou, os Estados Unidos represaram e derrubaram, deram o primeiro golpe militar, o primeiro fora da América, o primeiro golpe de Estado que os Estados Unidos promovem após a Segunda Guerra Mundial foi no Brasil, contra o Getúlio Vargas, em 45. Tá?
E aí, o segundo golpe que os Estados Unidos vão patrocinar, fora da América, é na Síria, em 49. Até já falei acho aqui no programa, que um agente britânico, né, era o pai do Stuart Copeland, né, lá do grupo de rock The Police, né, o Miles Copeland. E então a Síria sofre esse golpe, tem a ditadura do coronel Hosni Zain, né, apoiado pelos Estados Unidos, que dura apenas 6 meses, porque ele é derrubado por um golpe nacionalista, um golpe militar de militares nacionalistas. E eles passam o governo para um civil, e aí você tem eleições normais na Síria. Só que, em 1957, tem a famosa crise síria. E é bom a gente falar um pouco dessa crise síria para a gente entender o que aconteceu agora, né, na semana passada, né, no início dessa semana. Os Estados Unidos estavam preocupados com o governo do presidente Shukri al-Quwatli, que era um homem conservador, né, tipo um Vargas, né, da época, um Vargas sírio, digamos assim, né, mal comparando aí, né, com o líder brasileiro, né. E o Shukri al-Quwatli, ele fez um governo se aproximando da esquerda. Tanto que o Partido Comunista era legalizado, ele tinha membros do Partido Comunista no governo dele, e mesmo ele sendo um conservador. E ele vai pedir ajuda financeira para o exército sírio. O exército sírio tinha um problema muito sério. Nenhum país, né, os exércitos em geral, principalmente nos países do sul global, eles buscam modelos, né, modelos e exército para seguirem essa linha. Então, por exemplo, o Chile, o modelo é prussiano, alemão, né? Por isso que tem aqueles capacetes, né? Os militares chilenos têm aqueles capacetes, tem aquele passo de ganso, aquela coisa toda, né? O Brasil teve forte influência do exército francês, né? Na proclamação da República, né? Na época do Império, forte influência do exército francês. Depois da Segunda Guerra Mundial, a influência estadunidense, né? E a Síria não tinha ninguém, nenhum país se propôs a ajudar a formar o exército sírio. Então a Síria pediu ajuda aos Estados Unidos, ao parlamento, o Congresso dos Estados Unidos negou, porque considerava o governo do Shukri al-Quwatli um governo de esquerda. Olhem só, hein? Preste atenção, hein? O parlamento estadunidense, o Congresso dos Estados Unidos, considerava o Shukri al-Quwatli um governo de esquerda, né? E isso foi determinante. E o Shukri al-Quwatli, quando recebeu a negativa dos Estados Unidos, o que ele fez? Ele não pensou 2 vezes, foi buscar apoio da União Soviética. E aí, os Estados Unidos, né, nessa época, se não me engano, era o Eisenhower, né, vou até procurar aqui, né, os Estados Unidos, eles, esse cara aí era Guerra Fria, né? Está se aliando à União Soviética, quer dizer, é um aliado à União Soviética. Não pensaram 2 vezes. Eles planejaram um golpe militar que seria sangrento, ao estilo chileno. Um golpe militar para assassinar o presidente. Não era só para derrubar, era para assassinar o presidente Shukri al-Quwatli. Só que o Shukri al-Quwatli, ele deu sorte de ter um chefe de segurança, que era o Sarraj, se não me engano, o general Sarraj, e ele desmantelou a tentativa de golpe. Isso foi em 57. Ora, os Estados Unidos não titubearam. Vocês conseguiram debelar o golpe que a gente estava planejando? Então, vamos mandar a Turquia invadir a Síria. E aí, dito e feito, a Turquia concentrou tropas ao norte da Síria, né? Vocês viram o mapa ali, concentrou tropas e iria invadir a Síria. O Nasser, olha só como era o mundo árabe naquela época. O Nasser,
né, despachou imediatamente tropas, né, milhares de tropas, né, milhares de soldados para o norte da Síria, para impedir a invasão turca. E não deu outra. Né? O exército turco não conseguiu invadir a Síria. Não invadiu a Síria. Então, os Estados Unidos ficaram frustrados com o fracasso de sua tentativa de mudar o regime, né? Regime change, né? Como eles chamam, né? Na época, eles não usavam esse termo. Mas a ideia era essa, mudar o regime. Então, a Turquia, que em 1957 já era integrante da OTAN, era membro da OTAN, né? Porque a Turquia ela passou ela aderiu à OTAN em 1955. Tá? E quando a Turquia adere à OTAN em 1955, a Turquia ela já era uma excrescência na região, né? Uma anomalia naquela região, pelo seu exclusivismo étnico, pelo seu supremacismo racial, né? Complementar ao projeto sionista. Né? Então, quando a Turquia adere à OTAN, ela deixa de ser efetivamente uma nação do sudoeste da Ásia. E ela passa a ser uma ameaça a toda a região. Ela é uma ameaça permanente a toda a região. Ela se aparta, né, da região. Né? Ela se torna inimiga dos países vizinhos, da Armênia, né, no caso da União Soviética, naquela época, da Síria, do Iraque, e até o Chipre, né? Lembremos que a Turquia vai invadir o Chipre em 73, né? Que era um governo pró-Estados Unidos. Né? Só para vocês terem uma ideia. A Turquia invade um país que era pró-Estados Unidos, radicalmente pró-Estados Unidos. Então, em 57, o golpe é frustrado e o Shukri al-Quwatli, presidente da Síria, ele vai fazer o seguinte: o Nasser veio aqui me ajudar. E o Nasser, em 57, né, eu acho que eu já até comentei aqui em outros programas, era Deus no céu e Nasser aqui na terra. Né? No mundo árabe, era Deus no céu e Nasser na terra. Se duvidar, ele era mais popular que o profeta Muhammad. Se duvidar, né? Porque naquela época os sunitas eram laicos, né? E então o Shukri al-Quwatli, muito grato, ele vai propor o seguinte: vamos nos unir à Síria, ao Egito. Então, você tem a crise de 57, em 1º de fevereiro de 58, você tem a união da Síria com o Egito. E nasce, então, a República Árabe Unida. Ou seja, a República Árabe Unida ela foi criada pela ameaça dos Estados Unidos, da OTAN e da Turquia. Israel estava ao sul, bombardeando, tentando roubar a água do Jordão, das nascentes do Jordão, do Monte Hermon, que Israel anexou agora. Está entendendo? A República Árabe Unida nasceu como reação a essa ameaça permanente da Turquia. Olha como o Egito era antigamente, há 60 anos, 65 anos. Infelizmente, tragicamente, essa República Árabe Unida durou muito pouco. Ela foi criada em 1º de fevereiro de 58 e em 1961, se não me engano, em setembro de 1961, a RAU, né, a famosa RAU, República Árabe Unida, ela se desfaz, porque a Síria, você tem um golpe na Síria, um golpe militar na Síria, em Damasco, e a Síria se torna independente, se separa. E isso foi um baque profundo aos planos do Nasser. A liderança do Nasser,
ao projeto do Nasser. Está entendendo? Então, o Nasser, muito frustrado pela saída da Síria, pelo fracasso da República Árabe Unida, foi um fracasso. Ele vai tentar o seguinte: já que eu não vou ter mais o território da Síria, né? Não é no sentido de anexar e dominar, não é no sentido da dominação, é no sentido que foi um golpe para o projeto pan-arabista do Nasser. Um sonho pan-arabista do Nasser, que era um sonho legítimo, era um sonho que ele estava realmente tentando realizá-lo, certo? Com reformas. O Egito é um país, 90% do território egípcio é deserto. Só tem o Rio Nilo. O único rio do Egito é o Rio Nilo. E 90% da população está no Vale do Rio Nilo. Se concentra no Vale do Rio Nilo. Pois bem, ele conseguiu tornar o Egito autossuficiente na produção de alimentos. O Egito erradicou a fome com o governo do presidente Nasser. Lembrando que o Nasser chegou ao poder pela Revolução dos Oficiais Livres, em julho de 1952. Em julho de 1952. E aí o Egito se torna realmente uma nação soberana. E a Síria já era soberana desde 46. Desde 46. Então, a HAL fracassou e o Nasser, o que ele vai fazer? Eu sei que estou me estendendo além dos 10 minutos que o Portinho pediu, né? Mas essa história ela é importante porque ela ajuda a esclarecer o que aconteceu agora. O Nasser ele vai, então, apoiar o principal partido, né? O principal grupo político que defendia suas ideias fora do Egito. Qual era esse partido? Qual era esse movimento político? O Partido Baaz. O Partido Baaz, que foi fundado por um cristão sírio, né, o Michel Aflaq, e por um intelectual muçulmano, que agora eu esqueci o nome. Desculpe. Agora eu esqueci o nome. Bem, enfim. Professor, a gente está aqui com o Edilson Pinto, eu vou colocar ele aqui. Sim. Que vai nos ajudar aqui. E então, vou tentar ser bem sucinto. Então, o Baaz ele defendia o pan-arabismo e defendia as ideias de Nasser, né? Ou seja, o pan-arabismo na vertente nasserista, que era a ideia de quê? De uma nação árabe, né? Isso é uma ideia problemática, né? Que a gente sabe que não existe uma única nação árabe, existem nações árabes, né? Assim como não existe uma nação curda, existem nações curdas, tá? E o Egito, né? O Nasser, ele patrocina o Baaz primeiro no Iraque. E por que no Iraque? Porque o Iraque tinha feito sua revolução em 14 de julho de 58, e o presidente do Iraque, o Karen Kasser, que não era o presidente propriamente dito, ele era o primeiro-ministro, Karen Kasser, mas ele era o líder da revolução. O Karen Kasser, ele era nacionalista iraquiano e até um arabista, nacionalista árabe, porém, não na vertente nasserista. Ele criticava o Nasser, né, que eu não vou entrar em detalhes quais eram as críticas que ele fazia ao Nasser. E o Karen Kasser era apoiado pelo PC iraquiano. Então, o Baaz, né, ele vê o Nasser vê o Baaz como uma alternativa ao Karen Kasser. E aí tem a primeira tentativa de golpe, que é fracassada em 61, que é o Saddam Hussein, que era um estudante de direito. Ele foge, né, para o Egito. Veja só, o Saddam Hussein foge para o Egito. Ele foge para a Síria, que até então fazia parte da República Árabe Unida,
E da Síria, ele vai para o Cairo, Saddam Hussein. Né? Então, quando Saddam Hussein volta, ele volta no golpe de 63, fevereiro de 63. Esse golpe é bem sucedido. E o Baas chega ao poder em fevereiro de 63. Quando o Baas chega ao poder em fevereiro de 63, ele faz a revolução, né? Ele patrocina a seção síria do Baas, que era o que faz a revolução síria em março de 63. E aí eles passam a usar, veja só, aí o Iraque está com Baas e a Síria com Baas. E na Síria eles passam a usar essa bandeira que nós conhecemos da Síria, que é a bandeira das duas estrelas. Vermelha, branca e preta. Essa bandeira tricolor com as duas estrelas, que é o sonho de quê? De união da Síria com o Egito. Certo? E a bandeira iraquiana? 3 estrelas. Por quê? Porque o sonho do Baas iraquiano era Iraque, Síria e Egito. Tá entendendo? As 3 estrelinhas era... Então, só que o Baas iraquiano sofre um novo golpe, né, em novembro, se não me engano, novembro de 63, né, um coronel do exército iraquiano, o Aref, né, que fez parte do golpe de fevereiro, mas ele joga o Baas iraquiano para escanteio. E o Baas iraquiano só volta ao poder de fato, né, em julho de 68. E aí vai governar o Iraque até a invasão do Iraque de 2003. O Baas fica no poder no Iraque de julho de 68 a março de 2003. E o Baas na Síria, não. O Baas na Síria, ele permanece no poder até a semana passada. De 63, ou seja, foram 61 anos de governo do Baas. Né? Que nos primeiros momentos, esses governos foram muito instáveis, muitos golpes militares. Tanto que a Síria passou a ser chamada de a Bolívia do Oriente Médio. Né? Porque a Bolívia teve, no século passado, a Bolívia teve mais de 200 golpes, 200 tentativas de golpes militares. Né? Então a Síria passou a ser chamada de a Bolívia do Oriente Médio. Então, quem é que estabiliza o governo na Síria? O presidente Hafez al-Assad, que sobe ao poder em novembro de 70. Né? E aí ele ele morre em 2000, né? Em junho de 2000 ele morre, e o parlamento sírio elege o Bashar al-Assad como presidente da Síria. Né? Presidente Bashar al-Assad. E aí ele chega, né, o Bashar al-Assad, com um programa diferente, uma perspectiva diferente, porque o pai dele ele teve que agir com mão de ferro sobre a Síria, porque a Síria estava ameaçada. Por quem? Pela Turquia, por Israel, pela Jordânia e até, de certa forma, pelo Iraque, né? Porque houve o famoso atrito entre o Baas iraquiano e o Baas sírio. Né? O Saddam Hussein se desentendeu com Hafez al-Assad. Lembrando que Assad era militar oficial, ele era brigadeiro da Força Aérea, e o Saddam Hussein era civil. Então, houve choque ali de visões, né? E então a Síria, muito ameaçada, sofreu a invasão da Irmandade Muçulmana em 76 e que promoveu uma guerra brutal, né? A Irmandade Muçulmana, patrocinada pelos britânicos, né? Lembremos que a Irmandade Muçulmana é um produto britânico, tá? Tanto quanto os Beatles, né? Os Rolling Stones, né? Enfim. Então, a Irmandade Muçulmana invadiu a Síria através da Jordânia e através da Turquia ao norte. E Israel ocupando o Golã. Ora, o Assad vai chegar e vai dizer assim, não, temos uma democracia, os inimigos da Síria podem ser eleitos. Como acontece aqui no Brasil, os inimigos do Brasil são eleitos.
são legítimos, é a oposição legítima. Não, não tem como. Aí ele realmente passou o cerol mesmo. E então, quando o Bashar al-Assad, só para terminar, eu sei que estou monopolizando aí o tempo, o Bashar al-Assad ele vai promover o quê? Uma abertura política, porque a sociedade síria estava sufocada. Foram décadas de sufoco. Lembrando que os Estados Unidos já ameaçaram invadir a Síria, né? Quando houve a invasão israelense do Líbano em 82, já havia, os Estados Unidos enviou tropas para o Líbano, né? E isso era uma ameaça velada para a Síria, né? Enfim, e a invasão israelense do Líbano de 82 tinha como um dos objetivos não declarados mudar o governo da Síria, uma mudança de regime na Síria. Então, o que está ocorrendo hoje na Síria, na verdade, já estava planejado há décadas. Está entendendo? Essa erosão, né? A corrupção na Síria, o cerco. A Síria sempre esteve sob sanções dos Estados Unidos. Né? Então, essa situação que a Síria está passando, né, é fruto desses projetos que os Estados Unidos tinham para dominar a região. Como é que eu vou dominar a região com governos que dizem não para o imperialismo? Então, as invasões de Israel... Quando Israel invade o Líbano em 2006, né, não sei se vocês se lembram, caças israelenses sobrevoaram o palácio de verão do presidente Bashar al-Assad. Eu acho que pouca gente se lembra desse episódio. Caças israelenses sobrevoaram o palácio presidencial de verão do Bashar al-Assad. Por quê? Porque era para invadir o Líbano, atacar a Síria e dali, né, com o Iraque ocupado pelos Estados Unidos, atacar o Irã em 2006. Esse era o plano da guerra de 2006. Só que deu errado porque o Hezbollah, né, fez aquele contra-ataque fulminante contra a invasão israelense. Né? Então, eu dei esse panorama histórico, né, para a gente entender aí o que ocorreu. Né? E a gente deve sempre lembrar o papel complementar, né, da Turquia com Israel. Porque, como eu falei para vocês, só para finalizar, a Turquia e Israel assinaram um acordo anti-árabe em 1958, após a criação da República Árabe Unida. Quando é fundada a República Árabe Unida, Turquia e Israel assinam um acordo anti-árabe, o famoso acordo de 1958, que nunca foi revogado. O Erdogan nunca fala dele e nunca revogou esse acordo. Tá certo?